Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Robson Gomes, eu sou médico residente em psiquiatria, sou também cirurgião geral e agora você vai assistir a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. Esse canal foi feito para você que gosta de psiquiatria, que se interessa por saúde mental, seja você um estudante de medicina, um médico, um residente, um estudante ou profissional de outras áreas da saúde, ou mesmo curioso que quer saber, que quer conhecer um pouco mais acerca dessa área tão fascinante que é a psiquiatria, que é a saúde mental. E hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Hoje vamos dar continuidade ao tema transtornos depressivos. A gente abordou a parte clínica, parte epidemiológica no vídeo anterior. E agora vamos falar um pouco sobre o manejo, sobre o tratamento e sobre a condução dos pacientes que vivem com esse transtorno tão prevalente que é o quadro depressivo, o transtorno depressivo maior. E para isso, hoje nós vamos ter como base uma diretriz canadense de 2023, que é a diretriz da CANMAT. A CANMAT, um órgão, uma instituição, um grupo formado por especialistas, por clínicos, que elaboram diretrizes com uma certa frequência relacionadas a transtornos do humor e ansiedade. Então, CANMAT, na verdade, é uma sigla, é Canadian Network for Mood and Anxiety Treatment. Essa diretriz ela é recente, ela é de 2023, é do ano passado, e portanto ela realmente é bem atual. A CANMAT elaborou uma diretriz para tratamento do transtorno depressivo maior em 2016. Então, 7 anos depois, ela decidiu atualizar essa diretriz, tendo como base evidências mais recentes e utilizando sempre uma base de dados confiável, estudos robustos, com níveis de evidências confiáveis. Então, a CANMAT, essa organização que se propõe a estabelecer essas diretrizes para o tratamento dos transtornos de humor e ansiedade e que em 2023 lançou essa atualização e nós vamos basicamente discutir ponto a ponto essa diretriz de 2023 da CANMAT para o transtorno depressivo maior. Eu elaborei aqui um resumo acerca do trabalho. É um trabalho longo, em torno aí de 45 páginas. Ele está em inglês. Vou deixar o link para quem quiser consultar posteriormente. Mas vale muito a pena porque a leitura é tranquila, é uma leitura didática e ele é dividido de forma que consiga responder aos principais questionamentos dos profissionais e até mesmo dos pacientes que convivem com o transtorno depressivo maior. Esse trabalho é dividido em 8 tópicos, cada tópico é um questionamento, é uma pergunta, e a gente vai, de forma organizada, tentar responder a cada um desses tópicos. Então é importante a gente ressaltar que a CANMAT utiliza apenas recursos próprios, não trabalha com patrocínio da indústria farmacêutica, o que torna ainda mais interessante um trabalho como esse, porque não enviesa ou diminui a um nível muito baixo os conflitos de interesse, para que os níveis de evidência sejam realmente tidos como seguros para que o tratamento e o manejo do transtorno depressivo seja o mais confiável possível. Tá? Logo no início do artigo, na introdução do artigo, fica claro que ela divide os estudos, né, em níveis de evidência. Nível de evidência 1 seriam meta-análises de alta qualidade de ensaios clínicos randomizados. Nível de evidência 2 teríamos aí ensaios clínicos randomizados com nível de evidência um pouco menos robusto. O nível de evidência 3 são pequenos ensaios clínicos randomizados com uma qualidade não tão assegurada pelos estudos. E o nível de evidência 4 seriam a opinião ou estudos elaborados por opiniões de especialistas. Na segunda tabela, a tabela B, a CANMAT traz aqui, ela chama de as linhas de recomendação para o tratamento. Então, com muita frequência, lendo o artigo, a gente vai ver que o tratamento de primeira linha
para determinado quadro tais abordagens. Seria ali, por exemplo, a gente vai ver com muita frequência que a CAMAT vai dizer, olha, o tratamento de primeira linha para determinado tipo de transtorno é esse tipo de abordagem, é esse tratamento farmacológico, mas também pode dizer, o tratamento de segunda linha é esse tipo de abordagem, baseado em quê? Então a CAMAT diz que um tratamento pode ser de primeira linha quando a gente está diante de estudos de recomendações que sejam cobertos por níveis de evidências 1 e 2, ou seja, meta-análises de alto impacto, de alta qualidade, com ensaios clínicos randomizados praticamente sem nenhum viés metodológico, ou ensaios clínicos randomizados um pouco menores, mas com um desenho metodológico bem feito. Segunda linha são aqueles que têm os níveis de evidência 3, e o tratamento de terceira linha seriam aqueles que são suportados por níveis de evidência 4, que são basicamente opiniões de especialistas, ou estudos, ou relatos de casos, ou estudos menores, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar a discussão propriamente do artigo da diretriz CAMAT 2023 para o manejo do transtorno depressivo maior. Vamos lá. A primeira questão que o trabalho traz são: quais são os problemas importantes para avaliação e diagnóstico? Ou seja, aqui a CAMAT vai abordar um pouco sobre o tema, tentar definir o que é transtorno depressivo, que pacientes são esses, qual a gravidade desses pacientes. E aí cada questão, que aí essa diretriz é dividida em 8 perguntas, é dividida em subitens. Por exemplo, então, nessa primeira questão a gente tem aqui o subitem Q1A, que faz a seguinte pergunta: quais são os fatores de risco para o transtorno depressivo maior? Entre várias outras discussões, a CAMAT divide esses fatores de risco em fatores de riscos modificáveis e fatores de risco não modificáveis. Os principais fatores de risco não modificáveis para o transtorno depressivo maior seria o sexo feminino, que principalmente na faixa etária mais jovem, adulto, chega a representar 2 vezes mais do que o sexo masculino, mas quando chega ali na faixa etária idosa, praticamente a prevalência do transtorno depressivo se iguala entre homens e mulheres, tá? História familiar de algum transtorno de humor é um fator de risco, porque são fatores de riscos não modificáveis. O paciente traz consigo aquele fator de risco e você de alguma forma não consegue mexer naquele fator para de alguma forma, por exemplo, prevenir o transtorno depressivo. Tá? História de eventos adversos na infância ou maus tratos, principalmente história de abuso físico, emocional, sexual, bullying na escola, negligência, história de perda parental. Então, esses eventos estressores na infância, obviamente, são fatores de risco não modificáveis, que a gente até já conversou no vídeo anterior, em que a gente aborda a parte clínico-epidemiológica do transtorno depressivo. Outro fator de risco, a morte de um cônjuge, independente do sexo, também é um fator de risco não modificável importante. Obviamente, existem vários outros fatores de risco para o desenvolvimento do transtorno depressivo maior, mas aqui a CAMAT traz como os principais esses fatores de risco. Fatores de riscos dinâmicos ou fatores de riscos modificáveis. Vamos lá, quais são os principais fatores de risco modificáveis que a CAMAT traz, né? Por exemplo, muitas condições médicas não psiquiátricas, incluindo dor crônica, doenças cardiovasculares, câncer, doenças inflamatórias intestinais, doenças reumatológicas. Então, existe uma série de doenças médicas que podem ser tratadas, muitas vezes curadas, e uma vez que manejadas, podem sim representar uma prevenção ou um manejo também do transtorno depressivo. Outro fator de risco modificável, importante que as diretrizes da CAMAT trazem, são período de mudanças hormonais, principalmente nas mulheres. Nós estamos falando das mudanças dentro do próprio ciclo menstrual, por exemplo, as mudanças hormonais que acontecem ali no período pré-menstrual, as mudanças hormonais que acontecem ali próximo ao início do menacme e as mudanças hormonais que acontecem na menopausa, no período ali perimenopausal. E aí existe também uma associação bem conhecida entre os transtornos de humor e o uso de álcool e outras substâncias. Também são fatores de riscos modificáveis. Tem estudos também que mostram que o uso de cannabis durante a adolescência também está ligado a um risco aumentado de depressão na idade adulta. Isso vale não só para os transtornos depressivos,
mas também para alguns outros quadros psiquiátricos, por exemplo, alguns quadros psicóticos. Outro fator de risco, eventos e circunstâncias estressantes da vida, né? Incluindo estresses interpessoais, tensão, insegurança no trabalho. Então, existem vários estressores da vida adulta que, como a gente já conversou no vídeo anterior, a CAMAT também considera fatores de risco importantes para o desenvolvimento de um transtorno depressivo. O luto é um processo normal, mas quando esse luto é mais severo, é menos elaborado e persiste por mais tempo, também é considerado, obviamente, um fator de risco para um quadro depressivo. Outros fatores de risco modificáveis associados a um risco maior de transtorno depressivo incluem uma vida sedentária, um aumento de tempo de tela assistindo, televisão, celular, trabalhos noturnos. No segundo item, que seria o item 1B, a CAMAT traz a seguinte pergunta: como é e quem deve ser avaliado para a depressão? Então, aqui a diretriz da CAMAT vai discutir se vale a pena ou não fazer uma triagem populacional, triar todos os pacientes, todas as pessoas para um transtorno depressivo, ou existem pessoas que têm um risco maior de desenvolver um quadro depressivo. Então, quais são as recomendações que a CAMAT traz? Fiz aqui um resumo para a gente discutir. Primeiro, manter um alto índice de suspeita para transtorno depressivo maior em indivíduos expostos a fatores de riscos estáticos não modificáveis ou fatores de riscos modificáveis que sejam mais graves. Então, se a pessoa tem fatores de risco para o transtorno depressivo, para um quadro depressivo, então ela foi uma criança negligenciada, teve perdas familiares graves, vive em situação de violência, obviamente deve-se estar alerta para a possibilidade dessa pessoa desenvolver ou estar na sua frente com um quadro depressivo. A CAMAT orienta a utilização de escalas de triagem para os quadros depressivos. Ela cita aqui, por exemplo, 2 escalas. A gente não vai esmiuçar essas escalas, mas para saber que existem 2 escalas de triagem muito conhecidas, já muito validadas para várias línguas. São essas escalas. Primeiro se aplica PHQ-2, se positivo, você pode aplicar o PHQ-9, que é um pouco mais completo. Lembrando que não são escalas para dar diagnóstico do transtorno depressivo. São escalas utilizadas para triar. Uma vez que ela esteja presente, esteja positiva, o paciente precisa de uma avaliação mais aprofundada, mais detalhada, quanto à possibilidade de estar com um quadro depressivo que precisa de um manejo mais específico. Então, a CAMAT também traz a seguinte recomendação: conduzir uma avaliação diagnóstica com abordagem de fatores biológicos, psicológicos, sociais, reconhecendo a diversidade etnocultural dentro de uma estrutura longitudinal e ao longo da vida. Então, o que a CAMAT quer dizer é que sempre que você for abordar um paciente suspeitando de um quadro depressivo ou já esteja confirmado ali um transtorno depressivo maior, que você leve em consideração os fatores étnicos, culturais e de história de vida do indivíduo. Isso não só, obviamente, para os quadros depressivos. Qualquer paciente com transtorno mental, com algum sofrimento psíquico, você deve levar em consideração essas questões culturais, étnicas. Para grupos que necessitem de equidade, em particular, por exemplo, indígenas, pessoas que moram longe de centros especializados, você pode lançar a mão, né, dessas ferramentas de triagem, de telemedicina. Então, você pode lançar a mão de instrumentos que possam facilitar o acesso dessas pessoas aos cuidados de saúde mental. Uma terceira pergunta que o CAMAT faz, ainda dentro dessa primeira questão, porque na questão 1C, a diretriz faz a seguinte pergunta: quais são as ferramentas de triagem que podem ser usadas? Então, basicamente, o CAMAT recomenda essas 2 principais ferramentas, como eu já falei, que é a PHQ-2 e PHQ-9, e lembrar que são ferramentas de triagem, não são ferramentas diagnósticas. Servem apenas para, uma vez que elas sejam positivas, o paciente merece uma avaliação mais cuidadosa, mais detalhada. Na questão D, a diretriz pergunta: quais os fatores são importantes na avaliação e no diagnóstico? E aí, assim, basicamente o que a CAMAT quer perguntar é: como a gente avalia um paciente que está com suspeita de um transtorno depressivo? Então, não custa nada lembrar que a avaliação ela precisa ser completa, abordando todos os itens de uma boa avaliação diagnóstica, com história pessoal, história
social, história familiar, uma abordagem completa. E basicamente a CAMAT tem como referência para, digamos assim, validar um diagnóstico de transtorno depressivo, os critérios diagnósticos que nós inclusive já discutimos no episódio passado, que são os critérios diagnósticos do DSM-5, certo? Vale a pena considerar, segundo a CAMAT, a solicitação para todos os pacientes de um hemograma e TSH. Por quê? Porque aí a gente consegue, com exames simples, de baixo custo, facilmente realizáveis, fazer uma triagem para duas condições que podem causar um quadro semelhante a um transtorno depressivo, que é basicamente a anemia e o hipotireoidismo, as alterações da tireoide. Demais exames, como outras dosagens hormonais, eletrocardiograma, eletrocefalograma, dosagem de vitaminas, não existe uma recomendação para que todos os pacientes sejam triados com esses exames. Apenas se houver uma suspeita específica, o clínico, o psiquiatra pode utilizar desses exames para descartar causas secundárias do transtorno depressivo. A diretriz CAMAT pergunta: quais são os especificadores diagnósticos e dimensões dos sintomas? Então, o que a CAMAT quer dizer com isso aqui? Quer dizer que existem hoje no DSM-5 especificadores diagnósticos que podem alterar o prognóstico e, em alguns poucos casos, inclusive, podem alterar o tratamento, né? Seriam, por exemplo, a melancolia, o quadro depressivo com sintomas mistos, sintomas ansiosos, etc. A maioria desses especificadores não mudam muito a conduta, mas podem sim mudar o prognóstico, certo? Mas vale a pena a gente ter em mente que o DSM-5 utiliza esses especificadores e a CAMAT, mais à frente a gente vai ver, dá algumas recomendações para alguns desses especificadores ou mesmo dimensões de sintomas que não sejam especificadores. Por exemplo, a anedonia é um sintoma, é uma dimensão que não é um especificador dentro do diagnóstico do transtorno depressivo maior, mas que pode ter sim um manejo específico, um manejo ali voltado para ela. Por exemplo, o item F da primeira questão pergunta: como melhorar o acesso para grupos que merecem equidade? Então, a gente vai ver que muito frequentemente a CAMAT se dedica a falar sobre essa questão social para as pessoas ou pacientes que têm pouco acesso aos cuidados de saúde mental. Como é que a gente pode facilitar o acesso dessas pessoas ao serviço de saúde, aos cuidados? E aí fala-se de minorias de gênero, minorias religiosas, populações indígenas, certo? E aí o CAMAT comenta estratégias para diminuir essas barreiras, diminuir essas desigualdades, tá? Principalmente utilizando-se ferramentas de triagem, treinando profissionais em áreas mais distantes e até mesmo utilizando-se recursos que envolvem a telemedicina. Então, a primeira questão, a questão 1, traz essa abordagem mais introdutória, que também não deixa de ser uma abordagem clínico-epidemiológica, que a CAMAT traz para fazer uma revisão ao tema. Basicamente isso. Na questão 2, no item A, faz-se a seguinte pergunta. CAMAT pergunta: quais são as fases e o objetivo do tratamento? Na tabela 2.1, a CAMAT divide o objetivo do tratamento em fases, né? Os objetivos relacionados à fase aguda e os objetivos relacionados à fase de manutenção. Na fase aguda é abordar a segurança do paciente, selecionar tratamentos baseados em evidências para melhorar a gravidade dos sintomas e funcionamento, alcançar a remissão dos sintomas e aí realizar psicoeducação, autogerenciamento. Então, na fase aguda do tratamento do transtorno depressivo, basicamente, falando em uma linguagem mais popular, você vai apagar o fogo. Você vai diminuir a gravidade dos sintomas, você vai educar o paciente quanto à gravidade, quanto ao manejo dos sintomas e vai sim, nessa fase aguda, tentar alcançar a remissão dos sintomas. Numa fase de manutenção, como o próprio nome sugere, você vai consolidar a remissão dos sintomas, restaurar o funcionamento e a qualidade de vida aos níveis pré-mórbidos, prevenir a recorrência dos sintomas, reduzir, descontinuar tratamentos de fase aguda quando clinicamente indicado, promover a resiliência para ajudar a prevenir a recorrência. Então, basicamente, na fase de manutenção, a gente vai tentar consolidar essa melhora, tentar manter o paciente estável, tentar fortalecer a resiliência do paciente para ele enfrentar aquela situação e
também descontinuar ou desmamar, digamos assim, algumas abordagens terapêuticas que já não são mais necessárias, isso quando tem uma indicação clínica que a gente vai conseguir abordar mais à frente, tá? Questão B, ele pergunta, questão 2, item B, por que a remissão dos sintomas é importante? Então, essa é uma pergunta muito interessante de se fazer, porque você não precisa apenas buscar como meta a melhora dos sintomas. Às vezes, infelizmente, quando o caso é muito grave, é o que você consegue. Mas na maioria das vezes, você tem que perseguir a remissão dos sintomas. E por que isso é importante? Por quê? Camacho fala por aqui, ó, a remissão dos sintomas permanece com alvo clínico crucial para o tratamento agudo, pois há evidências substanciais que apoiam um menor risco de recidivo naqueles que alcançam a remissão completa dos sintomas em comparação àqueles que não alcançaram. Ou seja, você precisa alcançar a remissão completa dos sintomas do quadro depressivo. Por quê? Porque a remissão completa está associada ao menor risco de recidiva. E como a gente vai ver, a recidiva do quadro depressivo é um marcador de gravidade, porque quanto mais o paciente recidiva em episódios depressivos, mais o manejo se torna difícil, mais o prognóstico torna-se pior. Então, ficar de olho em sintomas subsindrômicos, que a Camacho orienta, que são aqueles sintomas leves, que às vezes não são tão bem avaliados em consultas de retorno, mas que podem, muitas vezes, diminuir a qualidade de vida do paciente e aumentar o risco de recidiva do quadro depressivo. Tá? E aí, no item C, dessa questão 2, a Camacho faz a seguinte pergunta: como são gerenciados os riscos de suicídio e como é gerenciada a segurança do paciente? Aqui a Camacho faz uma abordagem sobre o manejo do risco suicida, que é, infelizmente, algo grave, uma situação que necessita de maiores cuidados e que todos os profissionais que trabalham com saúde mental precisam ter minimamente o manejo adequado para conduzir os pacientes que têm algum risco suicida. Aqui na tabela 2.2, por exemplo, a Camacho traz os fatores de riscos modificáveis para o suicídio, né? Que a gente deve identificar esses fatores de risco e tentar abordá-los de uma forma agressiva. Vamos lá, por exemplo, sintomas e eventos da vida. Quais são fatores de risco, que são sintomas e eventos da vida, que você deve ligar o alerta quando eles estão presentes, porque aquele paciente tem um risco maior de ter um evento ou uma tentativa de suicídio. A ideação suicida, com um plano bem desenvolvido e ou intenção de agir. Então, quando você avalia o risco suicida do paciente, você deve avaliar se ele tem uma ideação passiva, se são só pensamentos passivos de morte, pensamentos de desaparecer, ou se são pensamentos mais concretos, mais ativos, já tem um plano elaborado, está convicto que vai realizar. Esses pacientes são bem mais graves. Sentimento de desesperança, isso já está bem consolidado na literatura, sabe-se que os pacientes que carregam consigo esse sentimento de desesperança, de que nada vai mudar, de que não há mais jeito para o caso dele, carregam consigo um risco maior de, infelizmente, cometer o suicídio. Pacientes que têm como comorbidades sintomas ansiosos, pacientes que têm impulsividade, muitas vezes associados a transtornos de personalidades, sintomas psicóticos associados ao quadro depressivo, ou alguns eventos graves, estressantes da vida, por exemplo, uma crise financeira grave, pacientes que se colocam em situações de vitimização importante, certo? Dentre os fatores de risco, para um episódio suicida ou para um risco suicida estão associados condições comórbidas, por exemplo, pacientes que convivem ou conviveram com transtorno de estresse pós-traumático, pacientes que convivem com abuso de álcool ou substâncias psicoativas, pacientes que têm transtorno de personalidade comórbido, principalmente transtorno de personalidade do cluster B, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, entre outros, pacientes que convivem com problemas relacionados ao sono, ou pacientes que convivem com condições médicas de difícil manejo, crônicas, por exemplo, enxaquecas, artrite, outras doenças inflamatórias. No item D da questão 2, a diretriz traz a seguinte questão: qual é o papel da preferência do paciente? E aí, basicamente, a Camacho faz uma discussão algo ético-filosófica, de que, obviamente, as decisões e as informações devem ser sempre compartilhadas com o paciente. O manejo terapêutico
obviamente terá mais sucesso se o paciente participar também do tratamento. Porque se você adota uma conduta que o paciente não concorda ou não fica satisfeito com aquela conduta, é muito provável que o paciente não vai aderir adequadamente ao tratamento e o risco de ele não melhorar ou de ter recorrência dos sintomas ou dos quadros, ter quadros mais graves é muito maior. E o item E da questão 2 faz a seguinte pergunta: como o custo e o acesso ao tratamento influenciam o manejo? Obviamente é uma questão tranquila de se responder. Muitos pacientes não têm acesso a medicações de alto custo. Muitas vezes o próprio Estado consegue fornecer algumas medicações mais caras, mas o fato é que a CAMAT, inclusive, fala sobre isso. Existem medicações que já têm a patente quebrada e que têm uma eficácia farmacológica bem já consolidada e que podem ser opções boas para o paciente tratar o seu quadro, né? Questão 2, o item F, traz o seguinte pergunta: quais intervenções de estilo de vida são eficazes? Né? E aí a CAMAT vai trazer aqui uma tabela, por exemplo, né? Tabela 2.4, que a gente consegue ver aqui na tela, que ele traz, né? Linha de tratamento e ainda organiza em níveis de evidência e de acordo com a linha. Por exemplo, o que é a primeira linha para a mudança do estilo de vida? Exercícios físicos supervisionados, ou seja, o ideal é que a pessoa que esteja fazendo aquela atividade física esteja supervisionado por um profissional capacitado, por exemplo, profissional de educação física, 3 a 4 vezes por semana, por pelo menos 9 semanas, tá? A terapia de luz, isso aqui faz sentido em países que convivem com invernos mais rigorosos e que os pacientes apresentam quadros depressivos, principalmente nos meses de inverno, que é aquela famosa depressão sazonal. E aí existe também a terapia de luz, que é considerado primeira linha como tratamento, medida auxiliar, né, de mudanças de estilo de vida. Tá? Ele traz como segunda linha terapias de luz, mas em episódios depressivos, por exemplo, não sazonais, higiene do sono, adjunta à terapia cognitivo-comportamental, certo? Então, essas medidas de higiene do sono são importantes para regular o sono do paciente, mas considerado segunda linha nas mudanças comportamentais. Terceira linha, né? Uma dieta saudável, principalmente aquela dieta do Mediterrâneo, tem ali alguma evidência, mas é considerado terceira linha no manejo de mudança de estilo de vida. E aí, evidências incipientes, ou seja, que a CAMAT praticamente não recomenda e que no passado existiam algumas evidências falando a favor disso, o uso de probióticos não está mais recomendável como para ser incentivado no mudanças de estilo de vida. Na questão 2 ainda existe o item G. Quem oferece e quem monitora os cuidados? É importante que, inclusive, mais de um profissional esteja acompanhando os pacientes com transtorno depressivo maior. É o que chamamos de cuidado colaborativo. Mas a CAMAT recomenda que, uma vez que isso aconteça, que essas equipes elas estejam conversando, estejam alinhadas, para que a terapia de um profissional ou de uma equipe não tenha um efeito negativo sobre a terapia do outro profissional. Então, o cuidado colaborativo ele precisa ser harmônico, certo? Existem os cuidados escalonados, que você inicia com uma linha de tratamento, depois adiciona outra linha de tratamento, e cuidados estratificados, em que você trata o episódio depressivo de acordo com a gravidade, e aí você vai lançar a mão de métodos de tratamento de acordo com a gravidade, de acordo com a estratificação de risco do paciente. Então, finaliza-se assim a segunda parte da diretriz CAMAT para tratamento e manejo do transtorno depressivo maior. Como trata-se de uma diretriz grande, extensa, detalhada, eu decidi dividir essa apresentação em 3 vídeos. Esse primeiro vídeo, em que a gente aborda a parte introdutória, vai ter um segundo vídeo, em que a gente vai ver da questão 3 à questão 5, e depois um terceiro vídeo, a gente vai ver da questão 6 à questão 8, das diretrizes do CAMAT. Não deixe de curtir o vídeo, dá aquele like, compartilha com os amigos. Não se esquece de se inscrever no canal. Você assistiu a mais um vídeo do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. Muito obrigado, forte abraço a todos.